Vontade de Potência, de Nietzsche, Parte 1, Livro 1, Aforismo 211. O erro em que caiu a filosofia está no fato de, em vez de ver na lógica e nas categorias da razão meios de acomodar o mundo para fins utilitários, portanto, metodicamente em vista de uma falsificação útil, acreditou ter nelas o critério da verdade, ou mesmo da realidade. O critério da verdade era de fato apenas a utilidade biológica desse sistema de falsificação metódica. E como uma espécie animal não conhece nada de mais útil do que conservar-se, tinha-se razão de falar aqui de verdade. A ingenuidade consistia em tomar a idiosincrasia antropocêntrica como norma das coisas, como norma do real e do irreal, numa palavra, de tomar por absoluto uma relatividade. E eis que subitamente o mundo se dividiu em mundo verdadeiro e mundo aparente, e esse mundo justamente no qual o homem inventou sua razão para nele habitar e instalar-se, estava desacreditado. Em vez de utilizar as formas como instrumentos para tornar o mundo manejável e previsível, a loucura dos filósofos descobriu que nessas categorias se esconde o conceito do outro mundo, ao qual não corresponde aquele em que vivemos. Os meios foram tomados por norma, serviram para julgar a intenção. A intenção era de entregar-se a ilusões úteis. Os meios eram a invenção de fórmulas e de sinais pelos quais se conseguisse reduzir a multiplicidade acabrunhante a um esquema útil e manuseável. Mas aí teve-se então necessidade de fazer intervir uma categoria moral. Nenhum ser quer enganar-se, nenhum ser deve enganar. Por conseguinte, há uma vontade geral de conhecer o verdadeiro. O que é o verdadeiro? O princípio de contradição fornece o quadro. O mundo verdadeiro, do qual se busca o caminho, não pode estar em contradição consigo mesmo, não pode mudar, não pode tornar-se, não tem fim nem início. Foi o maior erro cometido, a verdadeira fatalidade do erro na Terra. Acreditou-se ter nas categorias da razão, acreditaram um critério da realidade, quando elas deveriam servir para tornar-se senhor da realidade, para se enganar inteligentemente a respeito do real. E eis que o mundo se tornou falso, em decorrência das próprias qualidades que constituem sua realidade: a mutação, o devir, a multiplicidade, o contraste, a contradição, a guerra. E houve então o desencadeamento da fatalidade. Primeiro, como desvincular-se do mundo falso, do mundo das aparências. Ora, era o verdadeiro, o único. Como tornar-se a si próprio, tanto quanto possível, o contrário do mundo aparente. Ideia do ser perfeito, contrário a todo real, ou mais exatamente, contrário à vida. Todos os valores foram orientados para a depreciação da vida. Criou-se uma confusão entre o dogmatismo idealista e o próprio conhecimento, embora o partido oposto continuasse a detestar a ciência. O caminho da ciência era assim barrado duas vezes, pela crença no mundo verdadeiro e pelos adversários dessa crença. As ciências naturais, a psicologia eram, primeiro, condenadas em seu objeto, segundo, privadas de sua inocência. No mundo real, onde tudo se encadeia e se condiciona, condenar e suprimir uma coisa significa condenar e suprimir tudo. Dizer isso não deveria ser ou isso não poderia ter sido assim é uma farsa. Se levarmos a termo as consequências, destruímos a fonte da vida, querendo suprimir tudo que é nocivo, destruidor a qualquer título que seja. A fisiologia o demonstra melhor ainda. Vemos que a moral, primeiro, envenena toda a concepção do mundo. Segundo, corta o caminho do conhecimento e da ciência. Terceiro, dissolve e mina todos os instintos verdadeiros, ensinando a considerar suas raízes como imorais. Vemos trabalhar diante de nós um temível instrumento de decadência, que se mantém graças aos nomes e aos gestos mais sagrados.